Essa semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo à comunidade científica para que produzissem a vacina contra o coronavírus com urgência. Trump, porém, parece não entender como a ciência funciona, já que ele e a sua cúpula fazem um trabalho incansável para desacreditar pautas importantes para a comunidade científica. O fato é que nós estamos numa época em que a ciência, no geral, é desacreditada. Voltamos para um tipo de idade das trevas, onde parte da população prefere acreditar em políticos conservadores alinhados a movimentos anti-vacina, em gurus astrólogos e em religiosos fanáticos, do que em uma pesquisa produzida pela Fiocruz ou por universidades públicas. É um quadro que já atinge os Estados Unidos há algumas décadas e que também está presente no Brasil por figuras como Olavo de Carvalho. Os impactos disso nós podemos sentir com mais força à medida que o governo Bolsonaro avança. O episódio de exoneração do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, no final do ano passado, os ataques incessantes das mídias bolsonaristas a ONGs de preservação ao meio ambiente e até mesmo contra a Greta são apenas exemplos em que ficam mais visíveis o obscurantismo da direita reacionária. Mas quem poderia ter previsto o que poderia acontecer, ou pelo menos quem poderia procurar resoluções para os problemas? Nós, os cientistas. As ciências humanas sempre foram mais suscetíveis ao obscurantismo do que as ciências exatas e biológicas. Para nós, é recorrente os ataques vindos de políticos ou grupos reacionários que desacreditam ou mesmo temem partes de nossas pesquisas. É muito incômodo para eles ouvir que a família nuclear é uma construção social passível de mudanças, ou que tipo de consequências suas ações trarão para a sociedade. A questão, e aqui faremos uma crítica aos outros cientistas, é que a ciência vive encastelada dentro da sua própria bolha acadêmica. E dentro dessa bolha, as ciências humanas muitas vezes são tratadas como algo secundário ou banal. Porém, é fundamental que a gente produza conhecimento sobre a sociedade para evitarmos movimentos como os que acontecem hoje. Até para ter alguma mudança social relevante, é preciso mais do que boa vontade, é preciso pesquisa. Tem uma entrevista do Pirula para o Poucas do Cauê Moura, que ele fala mais ou menos como é a visão dele sobre as ciências humanas no processo político de 2013. Mas se você vê hoje o discurso, hoje não, se você pega textos de 2010, às vezes, de cientistas políticos, de cientistas sociais, de filósofos, eles não vão dizer que era uma previsão, mas eles já tinham noção da possibilidade de gerar isso que gerou agora. Eu acho que a gente deveria dar mais ouvido para essas pessoas. E talvez tomar decisões, não baseado nelas, mas pelo menos ouvindo o que elas têm para dizer. Entendeu? Será que o movimento Passe Livre teria movimentado tanta gente se soubesse que depois de 2013 ia ser os 20 centavos mais caros da história? E pior que eu li textos com relação àquilo. E esses textos eu falei, cara, são pessoas que estão, sei lá, querendo desacreditar o negócio. Uhum. E foi uma arrogância absurda minha, ainda que naquela época o meu impacto fosse minúsculo, mas foi uma arrogância absurda minha enxergar naquilo. E hoje eu enxergo que aquelas pessoas estavam certas. E aquelas pessoas estudaram para aquilo, entendeu? Aquelas pessoas, é que nem o meu amigo Alexandre Costa falando de clima, só que elas estavam falando de pessoas, que é o que elas estudam, estavam falando de política, que é o que elas estudam, estavam falando de sociedade, que é o que elas estudam. E na época a gente estava tão focado na nossa raiva ou na nossa juventude, nas nossas coisas, que a gente parou de ouvir essas pessoas. Quando você vê esse tipo de coisa, né, então também não é qualquer cientista, não é para ouvir o cientista baseado em argumento de autoridade, mas ouvir o cientista baseado no que ele tem para dizer. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. E nesse ponto a gente consegue refletir sobre o descrédito da área, em como toda pesquisa é passível de virar apenas uma opinião ou uma militância banal aos olhos dos nossos detratores. A ciência não deve nos servir apenas quando convém, não deve ser objeto de nossas certezas. A falta de divulgação do conhecimento científico nos distancia do povo. No entanto, nossas pesquisas devem ir além da bolha acadêmica. O esforço para isso deve ser conjunto. Ainda mais fundamental do que uma crítica ao movimento reacionário é a urgência em fazer autocrítica, ocupar os espaços e construir os diálogos. Todos os processos são políticos e a ciência não escapa disso. Da próxima vez que falarmos que o que está em jogo é muito mais complexo do que uma vaga na presidência, pare e nos ouça. Temos muito a dizer sobre o que é uma vaga na presidência, como funciona o governo e o que é o Estado. Não basta querer um lugar mais seguro, uma realidade mais justa e um mundo mais livre se não ouvirmos quem estuda sobre segurança, justiça e até mesmo questões de liberdade.
As ideias presentes nas nossas falas também são importantes objetos de pesquisa, pois vinculam práticas e legitimam análises sociais. A ciência não é mera opinião, pois necessita de métodos, recolhe dados, busca bibliografia e ainda precisa ser aprovada por outros cientistas. Fazer ciência não é fácil, não é só fazer uma busca no Google ou conversar com alguns amigos. A gente precisa provar o que falamos, ou pelo menos construir uma argumentação coerente. A ciência é uma eficiente arma contra a desinformação e o chamado fake news, pois ela questiona fontes e precisa garantir a veracidade dos fatos. E talvez o mais importante seja a ética científica, afinal, a ciência precisa estar comprometida com a vida de todos. Nesse sentido, quando os cientistas falam sobre produção desenfreada, destruição do meio ambiente, desigualdade social, subnutrição e até mesmo fome, eles estão preocupados com o presente e o futuro da humanidade. Todos sabemos dos problemas que um país como, por exemplo, o Brasil enfrenta, nem que seja só no âmbito da corrupção. Mas o que não se sabe é como é possível enfrentar os diversos problemas, qual a ação mais eficaz, qual é a raiz de todos esses problemas. Só as pesquisas científicas poderão tentar responder essas perguntas. E olha, são muitos problemas. O mais novo vírus é apenas um entre milhares de doenças. Então, como podemos dar conta dessa alta demanda se estão cortando o investimento em ciência, se não há apoio para novas vagas nas universidades, para bolsas de permanência, se o transporte aumenta, a comida aumenta e os livros são caros? Os desafios da educação científica são muitos, mas o que não ajuda são os ataques às instituições de pesquisa. O apoio à ciência precisa vir junto à ampliação de divulgações de pesquisas, com projetos de extensão à sociedade, com o maior diálogo entre os pesquisadores e o povo. Enquanto isso, pedem urgência para encontrarem a cura, sendo que nem dimensionaram todo o problema. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é privado. Boa parte da população não tem como pagar para fazer os testes, muito menos ter um leito no hospital. E assim, a vulnerabilidade é sempre maior para os mais pobres, além do risco de contágio e a dificuldade de contenção. As empregadas domésticas continuam trabalhando na casa dos infectados. Muitas crianças que não estão na escola precisam ir, ao menos para fazer uma refeição ao dia. Os meios de transporte continuam levando os trabalhadores que sustentam a produção econômica. A urgência da cura precisa ser também a urgência de um mundo melhor, que todos possam ter uma vida digna, com acesso a bens básicos como saúde e educação, mas não só isso, pois não é só as necessidades que vive o ser humano. É com a vida do ser humano que a ciência está comprometida. E são com as pesquisas que fazemos que podemos nos informar sobre as mudanças do mundo. É com a ciência que podemos encontrar a cura, resolver o problema e achar saídas eficientes para momentos de pânico. Nós agradecemos a todos que assistiram esse vídeo até o final, lembrando que o Distopia é um canal feito por pessoas que, assim como vocês, estão lutando para sobreviver na atual conjuntura. A gente sabe que nem sempre é fácil dispor de 10 minutos do seu tempo para assistir nossos vídeos, mas gostaríamos de lembrar que o conhecimento destrói mitos. O Distopia sobrevive em meio a faculdades e monografias e por isso contamos com uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar o projeto, é só entrar no nosso link do Apoia-se e qualquer ajuda será bem-vinda. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais. Até uma próxima!